Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lembrar o meu nome? Como que é o meu nome? Vocês lembram? Professora Luzilete, e eu vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. E o tema da nossa aula é Deixa que eu mesmo faço. Na verdade, é o tema que tem nos acompanhado desde que começamos essa unidade, não é verdade? Então hoje nós vamos começar lá no nosso livro, porque nós temos um assunto muito importante para dar uma retomada, para ver se vocês lembram direitinho desses conceitos, tá certo? Então vamos lá. Olha lá, vamos falar então dos substantivos abstratos e dos substantivos concretos, que a gente já viu em outro momento. Vocês lembram o que é um substantivo? Primeiro, o que é um substantivo, né? É toda a palavra que dá nome para alguma coisa, seja um objeto, um animal, uma planta, uma pessoa, uma rua, uma casa, uma cidade. É o que dá nome. Só que esses nomes, eles podem ser classificados em abstratos e concreto. Concreto é aquela palavra que eu digo e já forma a imagem na minha cabeça. Abstrato é aquela que eu não consigo representar com uma forma clara. Eu preciso desenhar uma cena, né, representar uma cena, uma situação para representar aquele substantivo. Por exemplo, saudade. Se eu falo saudade para vocês, vocês conseguem pensar num formato de saudade? Não, né? Mas vocês conseguem pensar numa situação que pode lembrar a saudade. Então, se é uma situação que pode lembrar, então é abstrato. Se eu falo a palavra, por exemplo, choro. Falei choro, vocês já imaginaram lá um monte de lágrima caindo. Então, isso é um substantivo concreto. Mas se eu digo saudade, não é concreto, porque eu preciso desenhar uma cena. Eu até posso desenhar uma cena em que aparece alguém chorando e comentando alguma coisa que dê a entender que ele está chorando de saudade. Mas eu não tenho um desenho claro para saudade. Certo, pessoal? Vamos lá, então? Vamos continuar? Hoje o nosso autor vai falar, então, desses substantivos abstratos, que são palavras que indicam sentimentos, ações, qualidades e estados dos seres, né? Frio, calor, né? Olha lá, observe a seguir os substantivos que são considerados abstratos. Então tem que prestar muita atenção, porque parece fácil, mas não é, mas ao mesmo tempo que parece muito difícil, também é bem tranquilo de entender. Então olha lá. Qualidades e defeitos. Sinceridade, beleza, feiura, egoísmo. É o tipo de coisa que eu não consigo desenhar, não tem uma forma definida. O que eu consigo é desenhar uma situação que lembre essas qualidades ou esses defeitos, certo? Ok. Substantivos que representam estados. Então lá, doença, riqueza, juventude, ilusão. Quando eu falo essas palavras para vocês, vocês têm um desenho claro do que elas são? Ou vocês pensam numa situação que dá a entender esses estados? Então, abstrato, né? Ações, organização, viagem, compra. Quando eu falo para vocês, por exemplo, viagem, dá para desenhar viagem? Não, mas dá para desenhar pessoas viajando. E se eu desenho pessoas viajando, então eu lembro de viagem. Mas eu não consigo desenhar viagem, certo? Sentimentos, saudade, felicidade, raiva, amor, tristeza. Eu posso desenhar uma situação que dê a entender que há felicidade, mas eu consigo desenhar só a felicidade? Também não. Sensações, frio, tontura, sede, fome. Eu consigo desenhar a fome? Não, mas eu consigo desenhar uma situação que possa representar a fome, tá certo? E por fim, noções, né? Tamanho, cor, peso, massa, altura, né? Tem como eu desenhar, como eu representar essas noções? Não, mas eu tenho como representar, através do desenho, né? Algo que me dê a ideia dessas noções. Isso é abstrato. Tudo aquilo que precisa de algo que dê a ideia de é abstrato. Se eu falar e se você leu a palavra e já imagina exatamente aquilo, então ele é concreto, tá bom? Então vamos ver se vocês entenderam mesmo. Nós vamos fazer ali o
mão na massa. Verifique as palavras destacadas nas frases do quadro a seguir e depois assinale a coluna que indica a classificação do substantivo destacado. Então, eu vou ter substantivo concreto e substantivo abstrato. Então, a palavra que tiver destacada, eu tenho que dizer se é concreta ou abstrata. Vamos ver se vocês entenderam mesmo? Olha lá. Quando cheguei ao restaurante, senti o aroma da comida. Tem como você consegue desenhar o aroma da comida? É o cheiro da comida. Você consegue desenhar o cheiro da comida? Ou você tem que desenhar uma cena que dê a entender que alguém está sentindo o cheiro da comida? Né? A gente precisa desenhar uma cena em que tem alguém que pareça estar sentindo o cheiro da comida. Então, se tem que desenhar para parecer que é concreto ou é abstrato? É abstrato. Então, eu vou marcar um X aqui, ó, no abstrato. O nosso primeiro substantivo é abstrato. Agora, olha lá. Minha mãe fica muito atenta quando o forno está ligado. A palavra é forno. Quando eu falo forno para vocês, vocês conseguem desenhar o forno? Ou vocês têm que desenhar uma situação que faça lembrar que existe um forno? Não, né? Pode desenhar o forno. Então, se eu falei forno e você já veio na memória forno, então isso é um substantivo concreto. Então, nós vamos marcar no X ali na segunda linha, nós vamos marcar na primeira coluna, no concreto. Depois, a torta é gostosa, mas estava muito fria. A palavra é torta. Quando eu falo para vocês torta, já vem um desenho de torta na cabeça de vocês ou vem uma cena que pode dar a ideia de... Já vem a torta na cabeça, né? Já vem o desenho. Então, se já vem o desenho, é também um substantivo concreto. Aqui, eu fiz o jantar, você lava a louça. Se eu disser louça, vocês conseguem desenhar a louça? Consegue, né? Desenhar lá o pires, a xícara, o prato, tudo isso é louça, né? A panela, enfim. Então, é concreto ou é abstrato? Concreto, louça é concreto. Vamos ver o próximo ali? Gosto de almoçar cedo para não sentir fome. Quando eu falo fome, vem um desenho na sua cabeça, esse desenho é fome. Ou eu preciso desenhar uma cena, uma situação que lembre a fome. Né? Eu preciso desenhar uma cena, uma situação que lembre a fome. Então, fome é um substantivo abstrato. E aqui, comi muito na festa de casamento da minha prima. Casamento. Eu consigo desenhar casamento? Quando eu falo casamento, tem um desenho próprio para casamento? Ou você lembra da noiva, da festa, da questão religiosa? Porque casamento não tem como a gente desenhar, né? Eu posso desenhar ou posso ilustrar uma situação que lembre a ideia de casamento. Então, se eu botar lá, por exemplo, aqueles noivinhos e aquela noivinha que fica em cima do bolo, se eu mostrar para vocês, vocês até podem lembrar de casamento. Mas o que eu tenho ali? Uma noivinha e um noivinho, né? Eu não tenho o casamento, eu tenho a noivinha e o noivinho que dão a ideia de casamento, tá? Então, casamento é um substantivo abstrato. Vamos ver se tem mais algum aqui. Vamos para o 2, então. Olha lá. Marque o conjunto que representa apenas substantivos concretos. Vamos lembrar, eu vou ficar falando para que vocês não esqueçam, porque isso é muito importante. Então, olha lá. O que é substantivo concreto mesmo? É aquele que eu falo e já vem a imagem na minha cabeça, né? Então, vamos ver. Só que eu só vou poder marcar um X no grupo de palavras que tem a ver com substantivo concreto. Então, vamos ver. Sonho. Sonho é uma palavra que eu falo sonho, vocês já lembram? Depende, né? Se for sonho aquele alimento, sonho sim, né? Sonho, já desenho sonho. Mas e se esse sonho for do ato de sonhar? Dá para desenhar? Tem uma forma o sonho? Não, né? Eu preciso representar uma situação que dê a ideia de sonho. Palidez. Será que palidez é um substantivo concreto? Ou será que é abstrato? Amargura. Tem um formato amargura, sim? Vocês falam amargura, já vem uma forma na cabeça de vocês?
Não, né? E saudade? Também não. Então, esse grupo aqui não é, porque eu quero só os concretos. Pássaro. Quando eu falo pássaro, vem uma imagem para vocês? Vem. Se eu falar abacaxi? Também. Se eu falar noite? Também. Mas e se eu falar felicidade? Vem uma forma ou vocês têm que desenhar alguma coisa que represente a felicidade? Né? Então, felicidade é abstrato. Pássaro, abacaxi, noite é concreto, mas felicidade é abstrato, então o grupo já não é todo de concreto. Vamos ver o último? França. Tem como eu desenhar a França? Tem. Brisa, que é aquele vento, né, que sopra ali no litoral. Tem. Carro, consigo desenhar um carro? Sim. E peixe, consigo desenhar o peixe? Sim, né? Então, marque o X no conjunto que representa os substantivos concretos, eu vou representar aqui no último quadrado. Tá certo, pessoal? Ficou claro para vocês o que é um substantivo concreto e um substantivo abstrato? Quando vocês ficarem em dúvida, pense somente assim. Concreto, falei a palavra, já veio a imagem na minha cabeça. Se eu falar a palavra e você tiver que pensar numa situação que lembre a palavra, então é abstrato. Tá certo, pessoal? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui e eu encontro vocês num outro momento. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.